Olá meninos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto anterior, Então, para localizar vocês, nós estamos falando de Segundo Reinado, estamos fazendo aí uma revisão desse conteúdo importantíssimo para a gente entender o período que vem logo em seguida, que é a República. Então, lembrando que nós estamos fazendo essa recapitulação. Lembrando também que é muito importante que vocês façam o relatório, E coloque sempre a data, meninos, isso é importante, A data em que vocês estão fazendo esse relatório, A data da aula e o tema, para vocês não se perderem. Eu costumo dizer que eu prefiro que vocês façam um relatório seguidão, sem ficar pulando páginas, Mas é importante vocês colocarem aí que é a continuação do assunto, Colocar a data, para vocês conseguirem localizar a aula. Conseguir localizar aí onde a gente parou, Enfim, até onde a gente foi em cada aula. Então, antes de começar, já pegue seu caderninho, já coloque aí a data, coloca aqui a continuação da revisão lá do Segundo Reinado e acompanhe aqui comigo para a gente entender todo esse contexto do governo de Dom Pedro II, tá bom? Na aula passada, nós falamos, sobre as divisões desse período, vimos então que o Segundo Reinado é dividido em 3 fases, uma fase de consolidação, uma fase do auge, que é aquele período de estabilidade política e econômica do nosso país, e depois vem o período do declínio ou período de crise, um momento em que toda uma série de contextos, político, econômico, social, a questão da abolição da escravidão, vai gerar uma insatisfação por partes da população brasileira diante ao governo do Dom Pedro II. E isso faz com que se torne um ambiente propício para o acontecimento da proclamação da República, Então, lembrando dessa divisão aí desse Segundo Reinado. Falamos também, e aí nós paramos, ali na última aula, sobre a política desse Segundo Reinado. Nós vimos, então, que esses eram divididos em partidos, o Partido Conservador, conhecido também como Saquaremas. Então, os integrantes do Partido Conservador eram também apelidados, chamados de Saquaremas, e o Partido Liberal, que era também chamado de Luzias, Então, existiam esses 2 partidos na política brasileira. Por fim, lá na última aula, eu deixei para vocês um vídeo explicando a Guerra do Paraguai. Esse é um conflito muito importante para esse Segundo Reinado, porque é justamente o Brasil ele investe tanto nesse conflito. Apesar de não ter grandes vitórias, ele investe tanto nesse conflito que isso que vai gerar a nossa crise econômica, Isso piora a nossa crise econômica. Dom Pedro II vai tirar dinheiro de onde a gente não tem, de onde não existia, para poder tentar vencer a qualquer custo a Guerra do Paraguai. E isso vai prejudicar o nosso país na medida em que a questão econômica vai se degringolando, vai piorando, vai se tornando uma crise econômica. Afinal de contas, a gente se endivida, a gente pega dinheiro de onde não tem para poder investir numa guerra, e numa guerra que não vai gerar tantos frutos assim para a nossa população, para o nosso país. Isso é motivo de insatisfação. Então, a população vai aí estar insatisfeita, vai se ver revoltada por conta aí desses investimentos nessa guerra e que no final das contas a gente não vai ver tantas vantagens assim. Além disso, essa Guerra do Paraguai vai fazer com que os integrantes desse exército militar se tornem também insatisfeitos com Dom Pedro II, porque eles não vão ter a valorização que eles almejaram, que eles desejavam quando eles voltam dessa guerra. Ou seja,
Para os militares, eles deveriam ter sido homenageados, condecorados, os seus salários aí deveriam ter sido aumentados, e isso não acontece, né? Dom Pedro II não faz isso com esses militares, então eles se sentem desvalorizados. E isso também vai gerar essa insatisfação. E é justamente a partir desse sentimento desses militares, dessa insatisfação desses militares, que a proclamação da República, né, que a gente vai entender que também foi um golpe, né, que esse golpe foi sendo aí construído, tá bom? Olha só, então, voltando aqui para nossa apresentação, nós vamos falar sobre um aspecto político do Segundo Reinado muito importante, que é o parlamentarismo às avessas. Olha aqui na nossa apresentação, temos aqui uma imagem, uma charge muito conhecida que representa esse parlamentarismo às avessas. Prestem bastante atenção nessa charge, porque ela já caiu em muitos vestibulares e muitas provas, tá? Aqui nós temos a representação de Dom Pedro II, né? E cada um desses cavalos, dessas marionetes que ele vem equilibrando, vai representar os saquaremas, né? Os conservadores e os liberais, que eram os luzias. Qual era a ideia do Dom Pedro II, né? E por que a gente chama de parlamentarismo às avessas? Vamos entender primeiro o que é parlamentarismo. Parlamentarismo é quando eu tenho um parlamento, né? Um conjunto de pessoas, de deputados, que vão governar o país. Né? Lembra daquela ideia que vocês estudaram, né, lá na Revolução, nas Revoluções Inglesas? Ao final das Revoluções Inglesas, junto com a Revolução Gloriosa, foi estabelecido na Inglaterra o parlamentarismo. Então, o rei reina, mas ele não governa. Quem governa, na verdade, é um primeiro-ministro, né? Seria o parlamento que governaria o país. Aqui no Brasil, funcionaria desse jeito, só que o inverso. Como assim? O governante, no caso Dom Pedro II, tinha o controle desse parlamento e não o inverso, né? Lá no parlamentarismo inglês, por exemplo, né, na monarquia parlamentar inglesa, quem tinha o controle era o primeiro-ministro, o primeiro-ministro que governa. É assim até hoje, inclusive, né? A rainha lá, a rainha Elizabeth, a rainha Betinha, ela é a rainha, ela representa essa Inglaterra, mas ela não governa de fato, quem governa é o primeiro-ministro, tá bom? Aqui no Brasil vai existir esse parlamento, que vai ser composto então por esses conservadores e esses liberais. No entanto, o Dom Pedro II vai ter o controle, por isso essa marionete aí, né, a charge dele, controlando, fazendo aqui desses partidos uma marionete. Então, ora ele dava vantagem, ele elegia e deixava que os liberais governassem, tivessem um pouquinho mais de poder que os conservadores, ora ele deixava que os liberais tivessem mais poder que os conservadores, né? E assim sucessivamente. Então ele fazia essa política, ele balançava, por isso que tá aqui nessa charge, ele equilibrando entre um e outro, entre os conservadores e os liberais. Ora ele deixava um ter mais poder, ora ele deixava outro ter mais poder. Mas no frigir dos ovos, quem detinha de fato o controle era quem? Próprio Dom Pedro II, porque ele era o representante maior, ele tinha posse, né, daquele poder aí do governante, então do poder moderador, né? Então ele tem esse poder, é ele que vai controlar isso. E é justamente por conta dessa estratégia política de Dom Pedro II que nós vamos ter aquele período de estabilidade política nesse segundo reinado, porque ele vai conseguir manipular, percebam, Dom Pedro II era extremamente estrategista, né? E ele era muito inteligente, então ele usava essa artimanha aí de equilibrar o poder, de dar poder uma hora para um, outra hora para outro, para manter um controle sobre eles, sobre esses partidos políticos, tá? Inicialmente, a gente pode pensar, assim, por conta do nome, né? O Partido Conservador era bem mais conservador, né? Tradicional, e o Partido Liberal era, nossa, aquele partido mais revolucionário. Só que não era assim, tá? Tanto é que existe uma frase muito conhecida desse período,
que é nada mais conservador que um liberal no poder, ou seja, nada mais tradicional, conservador do que um liberal que deveria ser revolucionário no poder. Isso acontecia, meninos, porque a diferença de ideias entre os conservadores e os liberais não era tão grande assim. Eles não tinham uma diferença de ideias tão significativas, né? Por exemplo, os liberais, eles não queriam aqui uma mudança brusca na realidade no governo brasileiro, tá? Então, eles tinham uma semelhança aí de pensamento, tá bom? Então, guardem essa frase: nada mais conservador que um liberal no poder. Tá bom? Uma frase aí contraditória, uma frase impactante para a gente pensar esse contexto da política brasileira desse período. Entendido? Ok? Eu sugiro a vocês, meninos, que pesquisem ao final dessa aula. Eu vou deixar alguns minutinhos aqui, né? Que vocês pesquisem aí na internet mais detalhes sobre esse parlamentarismo às avessas, porque ele é fundamental para a gente conseguir perceber aí a logística, né, dessa política brasileira, tá? Então, ao final aqui dessa aula, eu vou deixar aí uns 5 minutinhos para vocês, como foi da última aula também, né, para vocês assistirem o vídeo da Guerra do Paraguai, para que vocês pesquisem, e aí eu quero que vocês anotem, né, no caderno de vocês essa pesquisa, tá? Que é o parlamentarismo às avessas, tá? Façam, escrevam, resumam aquilo que vocês lerem, aquilo que vocês encontrarem na internet mesmo, tá? Na internet mesmo. Tem várias informações aí interessantes sobre isso. Então, façam esse resumo, anotem. E se ainda assim permanecer dúvidas, mande mensagem lá no WhatsApp para a gente poder discutir, para que vocês entendam perfeitamente essa conjuntura. Ok? Então, essa é a tarefinha dessa aula, tá bom? Pesquisem aí sobre a questão, sobre esse parlamentarismo às avessas. Voltando para cá, na nossa apresentação, nós vimos essa questão política. Vamos agora entender um pouquinho sobre a economia. E aí eu trouxe um mapa aqui mental, né, pra gente entender essa economia. Não sei se vocês têm a prática de fazer mapas mentais, mas eu considero uma das estratégias de estudo bastante eficaz, né? Porque ali no mapa mental você consegue colocar todas as informações principais, as informações mais importantes e de forma lúdica, né, relembrar o conteúdo. Então nós vamos fazer muitos trabalhos assim de mapas mentais, tá? Esse é o exemplo de um deles, mas ainda assim tem vários outros que são mais didáticos. Esse daqui eu trouxe porque ele é complexo e traz muitas informações para a gente discutir. Então olha só, acompanhe aqui comigo o nosso raciocínio, tá? A economia, então, no Brasil. A nossa mão de obra, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A nossa principal mão de obra era a mão de obra escrava, né? A mão de obra escrava era a base da nossa economia na sociedade, dessa sociedade imperial. Tá? Desde o período colonial, na verdade, essa mão de obra é a base da nossa economia. Então é importante a gente entender isso. Lembrando que o escravo não era barato, o escravo era caro, mas a mão de obra escrava era barata, porque você pagava apenas uma vez por ela, né? Depois ele continuava ali trabalhando sem receber nada, então 100% do lucro da produtividade daquele escravo era para o dono, tá? Então era a mão de obra escrava, era barata. Não existe nenhuma outra mão de obra que seja tão barata quanto a do escravo, porque você não paga o salário para ele, tá? Então, aqui era a principal mão de obra. No finalzinho, principalmente com o fim do tráfico negreiro, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, vai ter uma queda nessa mão de obra, né? Vai ter aí esse impacto na nossa economia. A partir do momento em que há a proibição do tráfico negreiro, ou seja, desse transporte, dessa vinda de africanos, né, aqui para o Brasil, para serem escravizados aqui no Brasil e trabalharem aqui nas lavouras, principalmente nas lavouras de café, vai acontecer um impacto na nossa economia, porque aí vai haver uma diminuição dessa mão de obra, apesar de ainda existir muito, né? Porque quando acontece o fim do tráfico negreiro, né, que como eu disse, eles não podem mais transportar os africanos para o Brasil, começa a acontecer um tráfico negreiro, uma intensificação do tráfico negreiro interno,
tá? Então, dentro do território brasileiro, esse tráfico continuava, ele continuava a acontecer, ok? Uma alternativa a essa mão de obra escrava era a vinda de imigrantes. Então, os imigrantes passam a ser chamados, a ser induzidos a vir para o Brasil com promessas de que eles teriam terras, né, que eles conseguiriam comprar terras. Depois que eles trabalhassem, juntassem dinheiro, eles iriam comprar o seu espaçozinho, o seu pedacinho de chão. No entanto, era uma manipulação que o governo fazia, porque vai existir uma lei chamada Lei de Terras, que vai dizer o seguinte: só pode comprar terras quem tiver condições financeiras de fato para poder pagar aquela terra, né? Então isso dificultava ainda mais que qualquer pessoa que não fosse da elite brasileira comprar terras. Então os imigrantes, eles eram iludidos, né, ludibriados, eles viriam para o Brasil, esse era o discurso: venham para o Brasil, aqui vocês irão trabalhar e logo logo vocês vão ter o seu pedaço de terra, né, vocês vão conseguir aqui fazer seu pezinho de meia, né, e sustentar a sua família, ter a sua terra, ter a sua propriedade. Só que o que acontecia era que quando eles chegavam aqui, eles faziam uma política tão amarrada com esses imigrantes que eles ficavam presos à terra do Senhor. Tá? Então, apesar de ser uma mão de obra alternativa à mão de obra escrava, não resolvia o problema, porque não era tão grande assim, não foi em tão grande volume que dava, né, para poder substituir uma coisa pela outra. Tá? Então, aqui nesse primeiro momento, a gente precisa entender que essa era a base da economia brasileira, era a mão de obra escrava, que quando acaba o tráfico negreiro, eles trazem imigrantes para cá, amarram esse imigrante, ou seja, não deixa esse imigrante comprar terras, porque ele passa a dever tanto para o dono da terra que ele estava trabalhando, que era impossível ele juntar dinheiro para comprar terras, tá bom? Isso, então, vai impactar na crise econômica lá no finalzinho do segundo reinado, beleza? Volta aqui para o nosso mapinha para a gente entender. Então, com o fim do tráfico negreiro, feito pela pressão inglesa, que eu já comentei isso com vocês, né? A Inglaterra pressiona o Brasil para abolir a escravidão, porque não era compatível a ideia de ter indústrias e a mão de obra ser escrava. Afinal de contas, os escravos não recebem salário. Se ele não recebe salário, como que ele vai comprar aquilo que estava sendo produzido pelas indústrias? Impossível. Beleza? Então não fazia sentido ter uma mão de obra escrava, sendo que essa mão de obra escrava não ganhava dinheiro e, portanto, né, por ele não ganhar dinheiro, não tinha como ele comprar os produtos produzidos pela indústria. Então o ciclo não rodava, por isso não fazia sentido, ok? Volta para cá para a gente ver ainda mais alguns detalhes. Então nós temos dentro da mão de obra os imigrantes, né, que vieram aí de países diferentes, como Itália, Alemanha, Espanha, Japão, Portugal, que era feito em sistema de parcerias, como eu expliquei para vocês. Esses donos dessas fazendas faziam parcerias com essas pessoas, com os governantes, né? Com essa pessoa que viria para o Brasil, com essas falsas promessas que quando eles chegavam aqui era impossível de ser cumprido, porque eles não conseguiam juntar dinheiro para comprar essas terras, uma vez que eles deviam tanto para os donos, né, da terra, porque ele financiava tudo, ele pagava, né, o dono da terra aqui no Brasil, pagava para ele a passagem, né, de navio, pagava para ele aqui, para ele ficar nessa terra nesse primeiro momento, mas tudo era tão caro que esse imigrante ele já chegava devendo muito, tá? E por isso ele tinha que trabalhar bastante para ir pagando, só que essa dívida, ao invés de diminuir, ela aumentava cada vez mais, porque esse imigrante ele precisava comer, e para ele comer ele tinha que comprar dentro do comércio autorizado, submetido ao senhor, né, ao dono daquela fazenda. Então por isso que eu digo para vocês que eles amarravam tão bem a situação do imigrante, fazendo com que fosse impossível ele juntar dinheiro para comprar terras, tá? Além disso, nós temos ainda dentro dessa economia uma fase muito importante no Brasil que é chamada Era Mauá. Tem um filme muito bacana, né, que chama Barão de Mauá, se eu não me engano, que conta a história de Irineu Evangelista de Souza. Irineu Evangelista de Souza era um visionário, né? Ele era um sonhador, ele vai investir aqui no Brasil e nesse segundo reinado, no finalzinho ali do segundo reinado,
nós temos um período chamado de surto industrial, né? Ele incentiva, ele tenta construir indústrias no Brasil. No entanto, isso não vai para frente por conta dessa mentalidade da elite brasileira e do estilo de mão de obra que existia no Brasil. Como eu disse para vocês, não faz sentido, não é compatível a indústria, o estabelecimento da indústria com mão de obra escrava. Mais uma vez eu repito, escravo não recebe salário. Então, se ele não recebe salário, ele não pode comprar os produtos produzidos pela indústria. Então, por que eu tenho tantos produtos, eu vou lançando, colocando produtos no mercado, mas eu não vendo? Porque a maior parte da população é escrava, não pode comprar porque não recebe dinheiro. Então, percebe que essa lógica não bate? Não faz sentido eu ter indústrias produzindo ali, por exemplo, alimentos ou roupas, o que quer que seja, sendo que eu não tenho consumidor. Não tem consumidores suficientes para comprar aquele tanto de produto que está sendo lançado no mercado, uma vez que boa parte da população era escrava e não recebia salário, então não tinha dinheiro para comprar os produtos, tá bom? Então não faz sentido ter indústria e ter mão de obra escrava. Nessa era Mauá, então, a gente tem aí entre 1844 até 1860 um crescimento dessa indústria, né? Temos aí várias outras características dessa era Mauá, né? Por exemplo, aqui os facilitadores, né? A tarifa Uso Branco, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai aí contribuir para esse surto industrial, mas como eu disse, isso é um período, né, uma tentativa de industrialização que vai fracassar por conta do contexto que eu acabei de explicar. Temos algumas mudanças, né, algumas modernizações no Brasil, como por exemplo o estabelecimento de ferrovias, a Bolsa de Valores, né, cresce, a construção de portos para estabelecer esse comércio. No fim, nós temos aí várias pressões, tanto da Inglaterra, tanto dos comerciantes. Como eu disse para vocês, não era compatível a questão da industrialização com com o ideário, com a noção dessa elite brasileira, que ainda era bastante agrária, tá? E ligada a essa mão de obra escrava. Vem aqui para o outro lado dessa tabelinha dessa economia, nós temos aqui algumas características, né? Então, a economia brasileira tinha por base a agricultura, principalmente do café, o açúcar e o cacau. Nós produzíamos, né, plantávamos para exportar, ou seja, para vender para outros países. A mão de obra predominante era o escravismo e o principal produto era o café. Esse café era produzido principalmente nas regiões do Vale da Paraíba e do Oeste Paulista, né? E era o principal produto porque tinha o apoio, tinha o financiamento aí do governo, tá? Então toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, todo esse mapa mental explica aí a economia do Brasil. Como que o Brasil funcionava nessa lógica econômica dos produtos, né? Os produtos que era principalmente o café, tá? Não se esqueça de fazer a atividade que eu deixei aqui para vocês pesquisarem sobre o parlamentarismo às avessas, tá? Espero que tenha ficado claro. Se mais uma vez tiver alguma dúvida, estou disponível para a gente conversar lá no WhatsApp, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.